Privilégio estar aqui com vocês. A gente está aqui, como já disse a Paula, para refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus. É muito bom ter você aí que está em casa também junto com a gente. Um privilégio receber você aqui, mesmo que à distância, assistindo ao vivo aqui com a gente, ou se você assistir em outro horário da semana, em outro momento, que seja uma experiência tão positiva como tem sido aqui para a gente, que você seja abençoado da mesma forma. Hoje a gente está iniciando série nova. Terminamos semana passada, a Radiação Vai ao Cinema. Teve uma pessoa que me ligou, não vou falar quem, para falar, vai ter pipoca semana que vem? Eu falei, não, pipoca não vai ter. Pipoca foi só na série do Radiação Vai ao Cinema e a gente terminou. E hoje a gente começa a série Stronger. Se você não sabe o que é Stronger, é uma forma de dizer forte ou mais forte em inglês. Porque se fosse só a série mais forte, talvez não ficaria tão legal. As palavras em inglês têm essa capacidade, né? De deixar a coisa, às vezes, mais interessante. Bom, como todo início de série, a gente vai falar sobre essa ideia, e quando a gente pensou nessa série, a gente pensou nos desafios que a gente enfrenta com certa constância na nossa vida. Qual é o seu desafio atual? É muito difícil que você não esteja vivendo um desafio. Porque eu acho que a vida, ela se parece muito com a ideia de uma prova de obstáculos, em que a gente vence um desafio, mas logo na sequência aparece um novo. Então é muito provável, se você não respondeu de forma já automática, o meu desafio atual é esse, mas eu queria te desafiar a pensar no seu desafio. Talvez você está começando um novo emprego. Talvez você vai voltar a trabalhar presencial. A minha esposa, essa semana, desde que começou a pandemia, ela em nenhum momento falou para mim que ia voltar no presencial. Essa semana deu um choquinho no meu coração, que ela falou assim, em novembro eu vou começar a voltar presencial. É um novo desafio de adaptação para ela, para a nossa casa, que está numa rotina. A gente conversava disso ontem, né? Você vai voltar, eu também estou voltando. Como é que vai ser a nossa rotina com as duas crianças e tudo mais? Desafios. Um novo relacionamento. Um período de faculdade, reta final. Alguma coisa pessoal que você colocou como alvo e aquilo te desafia. Na verdade, a ideia do desafio, de algumas definições que eu li, eu acho que essa é a que melhor fala a ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Desafios são isso, os desafios são aquelas coisas que a gente precisa ultrapassar. E alguns de nós temos desafios maiores. Eu falei alguns desafios aqui, talvez gravidez, cuidar dos filhos, etc. Mas alguns desafios são grandes. Tem um cara, pesquisando essa semana, eu não sei se você o conhece, assim, só de ver o rosto dele, eu não sei se fala assim o nome dele, ele é judeu, Uri Levin. Ele é cofundador do Waze. Ele criou o Waze junto com outro amigo em 2007. Então, de lá para cá, se você não lembra, é mais ou menos o tempo que a gente usa esses aplicativos de geolocalização que ajudam a gente a chegar nos lugares dentro do tempo, calcular, saber onde tem radar, onde teve um acidente, o que aconteceu, enfim. O Uri Levin, ele é cofundador do Waze e ele vendeu o Waze em 2013 por $1 bilhão. Eu não sei para quem que eu estava falando isso essa semana, vendeu barato. A pessoa falou assim para mim, vendeu barato. Eu falei, puxa, $1 bilhão ele vendeu o Waze em 2013. E ele já montou, ele hoje é investidor e está nos conselhos de 12 startups, 12 negócios, alguns deles já são muito conhecidos, talvez você deva conhecer, mas não é disso que eu quero falar como esse cara, que é um grande empreendedor, fala da ideia do desafio, fala da ideia de viver um desafio e de passar o desafio e de alcançar, na linguagem do empreendedorismo, o sucesso. Ele deu uma palestra recentemente esse ano no Brasil, virtualmente, então na verdade não foi no Brasil, qualquer lugar do mundo poderia assistir o que ele estava falando, num instituto, e ele nesse momento ele fala de 8 coisas que acontecem, é um processo, o desafio, vencer um obstáculo, alcançar o sucesso, passa na cabeça do Uri
do Levine por 8 etapas. Vamos lá? Entusiasmo inicial. Logo depois do entusiasmo inicial, ele fala assim que vem choque de realidade. Então, talvez você já passou por isso algumas vezes. Muito entusiasmado, galerinha que começou comigo aqui no Radiação lá atrás, há alguns anos atrás, a gente tem um entusiasmo inicial e logo a gente foi jogado dentro de um choque de realidade quando a gente enfrentou algumas coisas. E a pandemia, na verdade, foi um novo choque de realidade, mas isso não vem ao caso. Continuando, o choque de realidade, o Uri Levine diz assim, vai trazer falta de tração. Ou, em outras palavras, crise. Casamentos, a gente por vezes entra, lua de mel, todo aquele preparo, e quando você entra na casa e entra na rotina, choque de realidade, falta de tração. E aí depois disso ele fala sobre os custos de oportunidades. Vai ser difícil, vai ser caro, vai ter que pagar um preço para começar uma execução que dê algum resultado, até chegar no ganho de expertise. Perceba que o ganho de experiência vem antes do ganho financeiro, começa a vir crescimento e a gente chega no que ele chama de sustentabilidade financeira. E eu pergunto para você, onde é que você está aqui no seu atual projeto, no seu atual desafio, na sua vida? Qual é o ponto que você está? Eu não vou precisar em números, porque eu não saberia e não poderia, na verdade, dizer de forma objetiva. Mas vamos concordar que alguns de nós, ou uma maioria, para aqui, no 3. Muitos de nós, diante dos grandes desafios da vida, nós paramos na crise. E desistimos, e não avançamos, porque a gente não está disposto a pagar o preço. A gente vê esses caras que ganham bilhões, e alguns deles são hoje, alguns de vocês provavelmente seguem alguns desses empreendedores como influencers digitais nas suas redes sociais, e talvez muitos deles contam as suas histórias, mas eu acho muito interessante essa visão aqui do cara do Waze aqui, ó. Muita gente para aqui e não está disposto a pagar esse preço, o preço do 4, do 5 e 6, até vencer o desafio. Falta força. Não somos fortes o suficientes para vencer o processo, e alguns de nós fica só no sonho, fica só acompanhando, vai vendo alguns desafios e vai desistindo deles. Ele tem uma frase que eu gosto muito: as pessoas de sucesso, elas sabem que vão falhar, que vão ter quedas e vão levantar. As que acreditam que vai sempre tudo dar certo, que vão sempre vencer, não chegam ao sucesso. É legal ouvir isso de uma pessoa que chegou. Porque, e aqui eu abro um parêntese, seja o empreendedor, ou seja um possível pastor, ou alguém que você ouve do campo da religião, se essa pessoa despreza a falha, despreza o erro, despreza a derrota, despreza a possibilidade de que a vida, a gente enfrenta quedas, enfrenta falhas, vai enfrentar dificuldades, eu te digo, comece a desconfiar dessa pessoa, comece a desconfiar de quem acha que a vida é feita somente de quem vence, porque esse negócio de sempre vencer, para um cara que é vencedor, ele vai dizer assim, o foco não está em só vencer do stronger, do mais forte, do que é forte, do que encara os seus desafios, o foco está em levantar-se. O foco está em recomeçar. O foco está em tentar de novo. O foco está em não se render diante do passo 1, 2 e 3, entrar no 4, 5 e 6 e quem sabe chegar lá no 7 e no 8, no crescimento e na estabilidade. No caso dele financeira, mas a gente poderia aplicar essa regrinha dele aqui para quase tudo na vida. Para quase tudo na vida. A gente vai falar de um cara que vai nos ajudar nessa série, que é Josué.
E eu queria te convidar a participar dessa série junto com a gente. Ela é curta, ela é uma série de 2 episódios. A gente não vai contar toda a história de Josué, mas Josué é um desses caras que sabe o que é o passo 3, 4, 5 e 6. Josué é um cara que viveu o passo 1 do entusiasmo inicial. Josué é uma pessoa que tem um grande desafio diante dele, um dos maiores desafios que já se colocou diante de um líder, e ele vai servir para a gente de referência para a nossa conversa aqui. Josué, ele é conhecido por ser aquele cara que militarmente enfrentou grandes batalhas. E talvez a batalha mais conhecida dele é contra as muralhas de Jericó. Se você não conhece a história, ele chega diante de uma grande cidade. Essa é a batalha talvez mais conhecida dele. E a cidade ela é toda murada, impossível de entrar, como naquelas cidades muradas dos filmes, séries medievais ou de história antiga, em que as cidades são todas muradas, muros altos, intransponíveis. E Josué, com uma estratégia inusitada, e se você não conhece a história, eu te convido a ler o livro de Josué e conhecer, mas com uma estratégia inusitada, depois de 7 dias, ele derruba as muralhas de Jericó e conquista essa cidade. Essa é a primeira grande batalha, o primeiro grande desafio que ele vence e marca a história desse homem. Mas eu queria rapidamente para você aqui te posicionar quem que é Josué. Na verdade, Josué, ele chama Oséias. E o líder dele, Moisés, é quem lhe deu o nome de Josué. Nomes são muito importantes para aquela cultura, e ele chamava Oséias e passou a chamar Josué. Ele está dentro do contexto da história de um povo, o povo hebreu, que viveu cativo, escravizado pelo Império Egípcio por muitos anos, e eles vão enfrentar, esse povo vai enfrentar alguns grandes desafios. Eu queria rapidamente mostrar para vocês, eles têm pelo menos 5 grandes desafios que eles viveram por volta de 40 anos da vida deles, esse grande desafio, ou esses grandes desafios. O primeiro deles era deixar de ser escravo no Egito. Moisés, o grande líder hebreu, recebe um chamado para ir até Faraó, o líder do Império Egípcio, e falar: deixa que os israelitas saiam, os hebreus saiam daqui e vão para o deserto. E acontece diversas coisas e eles vencem esse desafio com muita dificuldade e muito custo. Quando eles saem de lá, são muitos anos como escravos. Muitos anos como escravos. Eu não acho que há termo de comparação, que a gente pudesse achar um termo de comparação com a nossa própria história. Mas, mal comparando, porque não tem nada a ver a comparação, mas pelo menos para servir de referência. É como se você tivesse morado anos e anos e anos e anos num lugar gelado, em que você não via sol, não conhece o sol, nada, você nem sabe há quanto tempo faz que você não vê a cor do sol. Anos e anos e anos vivendo assim, no frio, e você é jogado para morar em Cuiabá. Não sei se tem algum cuiabano aqui. Cuiabá é uma das cidades mais crentes do nosso Brasil. Então, assim, tem uma mudança de mentalidade a ser feita. Tem um período de adaptação que é muito sofrido. Esquece agora a comparação, mas volta lá. Esse povo que sai do Egito, ele tem um desafio muito grande, que é mudar a mentalidade. É deixarem de serem escravos. Abandonar o Egito. Esquecer que eles viviam trabalhando noite e dia, que eles viviam trabalhando 24 horas por dia, e que eles não recebiam por isso, e que eles não tinham liberdade para quase nada, e agora eles são um povo livre. Essa mudança de mentalidade é um desafio muito grande, que o líder Moisés vai realizar com eles. Só que tem um terceiro desafio, que é se constituir como um só povo. Eles são diversos, chegaram no Egito há muito tempo atrás, e eles chegam no Egito como 12 tribos. 12 irmãos que tinham suas famílias, 70, 80 pessoas foram para lá, e lá eles se multiplicaram. Só que agora eles estão todos juntos e eles vão ter que constituir um povo. Esse é um grande desafio. E aí você tem os livros
na Bíblia de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que vai mostrar essa história de Moisés liderando um processo conduzido por Deus para formar ali um povo, com leis, com estratégias, com estilo de vida e etc. E, por alguns motivos que não dá para a gente passar aqui agora, eu só estou dando um panorama dos grandes desafios que Josué presenciou, venceu o deserto. Por um detalhe, eles vão ficar no deserto, rodando no deserto entre o Egito e Canaã, a Palestina, cerca de 40 anos. Eles precisam vencer o deserto. Na verdade, o deserto se torna o maior desafio desse povo, em que as outros 3 aqui vão acontecendo enquanto eles estão no deserto. Só que eles vencem o deserto, eles vencem esse desafio, e agora eles estão para o lado de cá do Rio Jordão, o rio que cruza a Palestina, e do lado de lá está Canaã, a terra da qual eles foram chamados para conquistar. E esse é o último desafio dessa história. E é nesse desafio que aparece como responsável para encarar esse desafio o nosso personagem, Josué. Os outros 4 desafios, ele está ali do lado, ele vê acontecer, ele participa, mas é exatamente aqui que ele entra em cena como uma pessoa que vai ter que substituir o líder que liderou os 4 outros processos. Eu não sei se qual a tua condição na tua empresa, mas agora aqui eu acho que dá um termo de comparação, assim. Pensa naquele cara que você considera o bambambam da sua empresa, um cara que todo mundo admira, um executivo, um chefe, um gerente, um líder, que todo mundo tem admiração por ele. E essa admiração é muito grande, e ele ganhou o respeito da empresa. Todo mundo fala dele, mesmo quem não trabalha com ele, e algumas pessoas gostariam até de ter trabalhado debaixo da sua autoridade, mas só conheceram ele de longe. Um cara que tem autoridade, mas que ao mesmo tempo é muito gente boa, enfim, que reúne grandes características. Esse cara sai da empresa. E ele sai da empresa justamente no momento em que chegou no principal objetivo da empresa e ele saiu. E o dono, que não é o do banco, que me zoaram essa semana no Instagram, né? Mas tudo bem. No Instagram do Movimento Radiação, tiraram um sarro de mim essa semana, mas tudo bem. No principal objetivo, ele fala assim: você é o cara, não é mais o fulano, é você. É muita responsabilidade você substituir alguém que venceu 4 grandes desafios. Só que o principal desafio, talvez o mais difícil, talvez o que vai dar sentido para todos os outros, porque todos os outros não fazem sentido sem isso aqui. Porque até aqui eles estão vagando no deserto, até aqui eles não têm morada fixa, até aqui eles só são um povo tentando encontrar o seu próprio espaço. E se eles não encontrarem esse próprio espaço e forem derrotados, é muito provável que eles vão voltar para o Egito, escravizados pelo império, que inclusive ainda dominava toda a região. Então assim, Josué, ele tem o pior, ou talvez o melhor desafio, dependendo do ponto de vista que você olhe, e ele recebe um grande desafio na sua mão, mas ainda, para complicar o lado dele, ele precisa substituir o cara que deu conta dos 4 grandes desafios. É esse o nosso personagem. Ele está diante de um grande desafio, ele está diante de um desafio macro, muito pesado, muito difícil. E eu pergunto de novo, qual é o seu desafio? Qual é o desafio que você está vivendo? Qual é o desafio que está diante de você? E eu acho que alguém que viveu um desafio tão grande como Josué viveu, pode de alguma forma nos ajudar a pensar algumas coisas hoje. Mas antes, eu queria só abrir um rápido parênteses. Você que tem andado com a gente aqui no Radiação, essa história desse povo que sai também tem em vista um outro desafio que envolve o fato de pessoas que antes estavam longe de Deus, ignorantes quanto à possibilidade de viver próximos de Deus, e passam a, de alguma forma, se aproximar de Deus, aceitar o convite de uma jornada próximo de Jesus, e essa história fala muito sobre isso. Então, assim, sair do Egito, de alguma forma, significa deixar o passado, eu tenho uma vida e eu vou ter que me adaptar a um novo momento. E o segundo momento, talvez, é o contrário, né? É o passado deixar você. Porque a pessoa sai do Egito,
mas às vezes o Egito não sai da pessoa. Às vezes você dá um passo, mas internamente você ainda continua com a mesma mentalidade, e esse é um grande desafio. Adaptar-se a uma nova maneira de encarar a vida, de pensar as coisas. Lidar com frustrações, porque esse processo vale, o mesmo processo de andar com Jesus, gente, vale os mesmos 8 itens do Uri Levine. Entusiasmo inicial, dúvidas, crises, e todo um processo de aprendizado, lidar com frustrações, para conseguir definitivamente encontrar equilíbrio, para ter uma vida que descanse em Jesus. Só para você pensar, talvez, em qual fase desse convívio com Jesus está a sua própria caminhada. Mas eu fecho parênteses e eu volto para Josué, e eu vou ler esse texto aqui junto com vocês para a gente pensar algumas coisas que Josué mostra para a gente sobre o preparo para os desafios que estão diante de você nos próximos dias, ou que você já está vivendo a cada um deles. São os 5 primeiros versos do livro na Bíblia que se chama Josué. O primeiro capítulo diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A gente tem aqui alguns princípios, algumas coisas importantes para você que está vivendo o seu desafio, para você que está enfrentando o seu desafio, seja pessoal, seja na família, seja no emprego, seja no seu relacionamento, seja casado, seja solteiro, seja na escola, seja no trabalho, um desafio emocional, não importa, mas tem algumas coisas aqui que são muito importantes. E a primeira informação que o texto nos dá é que Moisés morreu. Se você ler Deuteronômio, o final, o último capítulo de Deuteronômio, vai fazer uma grande ode, assim, uma grande celebração a Moisés. Vai dizer assim: nunca houve um homem como Moisés. E não houve até hoje, o texto diz lá, não houve, e até hoje, quando o texto foi escrito, não houve um homem como Moisés. Moisés, ele falava com Deus, ele tinha uma liderança muito grande, então ele é celebrado. O livro de Josué põe um ponto final nessa celebração e fala assim: Deus, ao se dirigir a Josué, diz assim: Josué, Moisés morreu. A primeira coisa que a gente pode aprender com esse caminho que Josué está trilhando para enfrentar o grande desafio de conquistar a terra que está além do Jordão é assim: não olhe para trás. Pare de olhar para trás. Moisés morreu. Pare de pensar no passado. O passado já era. Não tem mais como acessar o passado. O que foi, foi. O que passou, passou. Chega de celebrar Moisés. Ou chega de chorar Moisés. Chega de reclamar, ou chega de pensar que o passado vai voltar. O passado morreu. Diante de um desafio, esteja preparado para não olhar mais para trás. É bem verdade, algumas coisas nesse não olhar para trás ficaram para trás e vão trazer para você tristeza. Outros vão trazer saudade. Mas não dá para olhar para trás. Eu lembro que quando eu e minha esposa nos casamos, 2 aspectos eu acho que marcaram para a gente esse começo. Um foi os meus pais, que disseram assim: morem no apartamento aqui que a gente está e a gente muda para a Serra Negra. Meus pais têm um apartamento aqui e eles queriam sair do apartamento de Campinas para eu morar nesse apartamento com a minha esposa. E a minha resposta para eles foi assim: obrigado, pai e mãe. E eu acho assim, abrindo mais um parênteses, se você precisar disso algum dia da sua vida e for uma necessidade, faça. Mas se você puder não fazer, aí eu acho que vale a minha decisão. Eu falei: mãe, obrigado, pai, obrigado. Eu vou querer um outro lugar.
Porque aqui eu conheço cada detalhe de coisa que eu não gosto, eu sei quando o chuveiro falha, eu conheço a trinca na parede, eu sei o que é isso aqui não vai ser novo para mim. E eu vou estar num lugar em que eu vivi a minha juventude inteira, e a minha esposa vai entrar numa casa que ela vai falar tal coisa, e eu vou falar, isso eu já sei, sempre foi assim, não vou mexer, meus pais nunca mexeram. Quarta cena, casa dos pais da Paula. Filha, não leva todas as suas roupas, deixa um pouco de roupa no armário. Deixa suas roupas aqui. E quando você for precisando, você vai pegando. Se for necessário, gente, não torna isso uma lei. Não vai virar para quem está do seu lado e falar assim, falei? Mas eu só quero dizer que eu acho que, pelo menos para mim e para ela, isso significou não olhar para trás. Porque ela falou para a mãe dela, mãe, eu vou levar tudo o que é meu para a minha nova casa. Porque eu e ela, a gente entendeu que por mais que a gente ame os nossos pais, e o pai dela está aqui hoje, e a gente convive, vive junto, dá risada, janta junto, almoça junto, mas a gente precisava cortar o cordão umbilical, a gente precisava ter a nossa vida, o desafio agora era nosso, não era dos nossos pais. Não olhe para trás, pare de olhar para trás, pare de olhar para trás e achar que lá atrás, puxa, eu tinha segurança de fulano, ou tinha segurança de Beltrano, ou aquilo era mais legal, ou aquilo que aconteceu lá atrás, agora eu não vou conseguir fazer, porque Josué, se ele olha só para trás, ele não vai. Lembra que eu falei que Josué andou e participou de todo o processo, e que aconteceu um negócio no deserto aqui, que impediu, e eles tiveram que ficar 40 anos no deserto? 12 espias, 12 homens foram mandados para Canaã, para espiarem a terra. E a empreitada foi decepcionante. 10 dos 12 voltam e dizem assim, não vai dar, viu? Os caras lá são grandes, são fortes, o desafio está muito acima da gente, a gente não vai conseguir, e o povo não vai. Eles desistem, eles têm medo do desafio. E eu vou te dizer que Josué era um dos jovens, dentre os homens que foram, Josué era um dos mais jovens que estavam nessa caravana de 12. 2 somente disseram assim, dá para encarar lá. A gente vence. E 10 falaram, não dá, não foram, ficaram 40 anos no deserto. 2 deles, um deles era Josué. Só que Josué sai derrotado dessa, e agora ele está diante do mesmo desafio. Ele não pode olhar para trás. Nos seus desafios, tente aprender a parar de olhar para trás. Não importa. Os erros, algumas coisas não voltam. Não dá para fazer mais nada. Você tem que lidar com o agora. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se. Essa é a segunda informação desse texto. Deus fala assim para ele, Moisés morreu, acabou, Deuteronômio passou, chega de celebrar, passamos o luto já dele. Agora é o seguinte, Moisés, é eu e você, Moisés morreu, segue em frente. E aí ele fala assim, agora você e esse povo precisam estar prontos. Você vai precisar, para cada desafio novo da vida, seja trocar uma fralda, seja uma nova faculdade, seja um novo relacionamento, seja uma nova empresa, seja voltar para o presencial, você vai precisar usar tudo que a vida te deu e o que ela tirou de você. Quando a gente ouve aqui esse texto, só olhando para esse pedacinho do texto, parece que esse prepare-se se relaciona somente àquele momento ali. Mas a palavra prepare-se ali, ela tem uma amplitude muito maior do que aquele momento. Como se fosse assim, então agora a gente vai entrar, pega uma luva você, pega uma espada você, então como é que a gente entra lá? Vamos lá. Não. Como bem disse a Paula, nós cantamos aqui, né? Agora há pouco, meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu acredito, como cantamos, como cantei, eu acredito no milagre de Deus. Já fizemos uma série aqui sobre sinais. Mas, se você olha para a própria Bíblia, algumas pessoas querem fazer a gente acreditar
que a Bíblia é um livro de milagre de capa a capa, que toda hora tem um milagre, mas você passa muitos períodos, e a vida de algumas pessoas, períodos longos de silêncio, de processo, de tempo em que o coração está sendo preparado, que a vida está sendo forjada. Davi, como disse a Paulo, é chamado para ser rei, e ele vai passar anos e anos até ser rei. Paulo é chamado para uma grande missão, e ele passa anos e anos até ser colocado nessa grande missão. Homens e mulheres que são chamados para grandes desafios, precisam, diante dos desafios, não adianta se preparar em cima da hora. Quando Deus fala assim, Josué, prepare-se, Ele está dizendo assim, Josué, você vai ter que estar pronto. E estar pronto significa que você e esse povo precisa usar toda a experiência que vocês tiveram ao longo desses anos. Chegou a hora de usar tudo aquilo de bom que vocês receberam e tudo de frustrante que vocês perderam. É agora! Diante dos novos desafios, não cometa os mesmos erros. Diante dos novos desafios, vença os erros passados, aprenda com o que ficou para trás. Você vai precisar de tudo isso, você vai precisar lidar e aproveitar toda essa experiência, naquilo que você está sendo forjado, para viver de forma intensa essa realidade do agora. E isso significa dizer... E eu gostaria de dizer isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque talvez você esteja em um dos seus desafios que serão frustrantes. Só que você precisa lembrar do Uri Levine, mas você precisa lembrar do Josué também. Talvez você está num momento da sua vida que você vai viver um desafio, e esse aqui vai ser frustrante. Tudo bem, não é tudo bem. Eu sei que quando a gente se frustra diante de um desafio, é muito pesado para a gente, é muito doloroso quando a gente não vence algo que a gente se propôs a fazer. Mas a vida é feita de derrotas e vitórias, de perdas e ganhos, e você vai precisar aprender a se levantar. Porque se você não se levantar, você não vai ter a chance do próximo desafio, quando você vai usar aquela derrota para ser a pessoa certa no lugar certo. O texto continua. Antes do texto continuar, eu já disse isso, mas está aí para você ler, né? Desafios, eles vão ser importantes, vão ser instrumentos para tornar você mais forte, resiliente, preparado, aprendendo com as experiências negativas e positivas, para poder, apesar delas e por causa delas, viver o próximo desafio. Mas o texto continua e diz assim, como prometi a Moisés. Perceba que esse diálogo, ou essa estrutura de texto que está composta e mostrada para a gente, que foi lida ao longo dos anos por muitas pessoas e foi ouvida pela primeira vez pelo Josué, não começa com como prometi a Moisés. A primeira informação que Deus precisa passar para alguém que está diante de um grande desafio como Josué estava é assim, pare de olhar para trás. Moisés morreu. Depois de falar assim, pare de olhar para trás, você vai precisar estar preparado. Ele diz assim, eu tenho um compromisso com Moisés, e esse compromisso com Moisés eu tenho com você. Agora sim, ele pode retomar Moisés. Tenha referenciais. Aquele cara que saiu da empresa, aquela pessoa que viveu algo parecido com você, aquela pessoa que você tem confiança e admiração. Pare de achar que você consegue sozinho. O fato de não olhar para trás e que você vai precisar usar tudo o que você recebeu e o que você perdeu, não significa dizer que você está sozinho. Primeiro o texto já disse, né? Você e o povo vai ter que vencer esse negócio. E aí ele diz assim, eu prometi a Moisés, eu tenho um compromisso com Moisés. E na verdade, o que o texto está fazendo aqui é falando assim, você para mim é como Moisés. Tenha Moisés. Moisés venceu 4, você só tem que vencer uma. Eu sei que a que você tem que vencer tem o valor das 4 que Moisés venceu. Mas é o seguinte, tenha ele como seu referencial. Quem são seus referenciais? Pare de achar que você vai conseguir sozinho. Pare de achar que você não precisa ouvir conselho. Conselho, se fosse bom, vendia. Todo mundo fala isso, né? Mas assim, conselho não é ordem.
Conselho você não é obrigado a seguir um conselho, mas é muito importante que você ouça conselheiros. É muito importante que você tenha referenciais. Não ache que você é o último bolachinha do pacote. Não ache que ninguém entende nada da vida, do seu negócio, do momento que você está vivendo. Não ache que só você passa o que você está passando. Ouça, tenha referenciais. E a última coisa. O texto caminhou dizendo, Moisés morreu, você precisa estar preparado, e o que eu prometi a Moisés eu vou fazer com você, então tenha Moisés como seu referencial aqui, vai ser importante. E ele diz assim, e eu vou estar com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Gente, até aqui, se você veio comigo até aqui, se você parar aqui, vale para qualquer desafio, e isso poderia estar sendo dito pelo Uri Levine, por um empreendedor, por um influenciador digital, por um homem do mundo executivo, do mundo corporativo, do mundo acadêmico, do mundo da psicologia. Qualquer um de nós poderia estar aqui falando assim, cara, prepara um material sobre estar preparado para diante dos desafios, e você poderia ter chegado às mesmas conclusões que eu cheguei, talvez em outro texto, não nesse, mas eu cheguei nesse texto. Não olhe para trás, você vai ter que usar tudo que a vida te deu e tenha referenciais. O ponto que traz o stronger, a ideia do mais forte. O ponto que torna Josué o mais forte, o ponto que torna Josué ligado ao mais forte, o ponto de virada de Josué, e o ponto que talvez eu vou divergir de algumas pessoas, e talvez até te desafiar a pensar, é o seguinte: certifique-se de que Deus está nessa empreitada. Júnior, mas eu não preciso disso para um monte de coisa, e se fosse lá no mundo executivo, no mundo acadêmico, na psicologia, na filosofia, eu não precisaria. Tudo bem, eu tenho que concordar com você, que é óbvio que dava para parar no terceiro item, tenha referenciais, mas eu estou junto com você, com Josué, e a gente está falando daquela pessoa que enfrentou um dos maiores desafios, e teve ao lado dele o mais forte dos fortes, e ele ouve do mais forte dos fortes, do stronger, eu vou estar com você, eu não te deixarei e eu não te abandonarei. Josué está indo para um desafio, e ele vai para esse desafio dizendo assim, pare de olhar para trás, Moisés morreu, você vai usar tudo o que você precisa, tenha seus referenciais, mas tenha certeza que eu estou com você. Reflita nos seus projetos, se Deus está neles. Se você tem Deus junto contigo, porque nesse ponto, talvez os seus projetos deem certo, mas não é suficiente quando a gente está falando de stronger, quando a gente está falando do mais forte, porque projetos que dão certo, longe do mais forte, eles estão te afastando da possibilidade de você desenvolver para a sua família, para a sua escola, para o seu relacionamento, para a sua vida pessoal, estão te distanciando da possibilidade de você utilizar a sua potência máxima, porque a sua potência máxima e a potência máxima de Josué não está nele, mas está na última frase que ele ouviu: assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Para estar preparado para os seus próximos desafios, semana que vem, a gente vai conversar sobre justamente como ele lidou com o desafio, como ele realmente enfrentou o desafio. Por enquanto, por isso que eu te falei, são só 2 episódios, eu te convido a estar junto com a gente semana que vem para encerrar essa série. Mas até aqui, ele foi chamado a não olhar mais para trás, a estar preparado, a utilizar tudo que ele recebeu e que foi tirado dele, a ter referenciais, e a fazer uma pergunta, e eu te pergunto pela última vez: qual o seu desafio? Qual o desafio que está diante de você nessa semana, nos próximos meses? O desafio que você assumiu, ou o desafio que você se colocou para você mesmo?
Os outros 3 itens eu já falei demais, mas o quarto eu vou repetir como pergunta: será que Deus está com você? Lembra que eu falei que o nome de Josué era Oséias? Essa lição Josué aprendeu por volta dos seus 20 e poucos anos. Josué era dos mais novos auxiliares de Moisés. Moisés, um homem chegando perto dos seus 80 anos, é o grande líder. Sempre que eu penso no Moisés, não sei se você assistiu O Senhor dos Anéis, eu penso no Gandalf. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando eu vejo Moisés com 80 anos liderando um povo, eu lembro do Gandalf. E mal comparando, quem sabe Josué é o Frodo, bem novo. Só que Josué chamava Oséias, como diz esse texto aqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Antes desse verso está citado o nome dos 12 homens. E aí o texto capricha num parêntese para a gente. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Eu acho que essa lição repercutiu no coração de Josué durante toda a sua caminhada como um servo, como alguém que não tinha... O holofote não estava nele. O holofote estava em Moisés, só que num dado momento o holofote chega nele. E eu acho que é aqui que ele teve que lidar com esses 4 princípios. E ao ouvir o último princípio, faz todo sentido ele ter sido construído na sua história com essa mudança de nome. Porque para a gente não muda muita coisa, a gente escolhe nome pela beleza fonética do nome. Pedro, João, Joaquim, Rafael, Ricardo, Pâmela, Juliana, Camila. Geralmente a gente escolhe o nome nos filhos pela beleza fonética do nome, daquilo que a gente gosta e agrada. Nessa época, nome tem a ver com personalidade, nome tem a ver com algo que marca a pessoa. E é decisivo o aprendizado de Josué aqui. Porque aqui ele entende quem é stronger de verdade, quem é o mais forte de verdade. Sabe o que significa Oséias? Um nome que eu sei que quase ninguém vai dar no filho nos próximos 100, 200 anos. E se alguém chamar Oséias, por favor, se você soubesse o meu nome. Oséias é bonito. Oséias significa salvação. Oséias significa vitória. Moisés, 30, 40 anos antes do momento em que ele teria que ser a salvação e a vitória do seu próprio povo para vencer o último desafio, Moisés, de forma muito sábia, talvez instruído pelo próprio Deus, não sei, mas ele chama Oséias e fala assim: teu nome não vai ser salvação, teu nome não vai ser Oséias, teu nome vai ser Josué. E todo mundo vai te chamar de Josué. E isso marca a vida desse menino. Para quando ele chegasse lá nos seus 45, 50 anos, ser o líder que ele precisava ser. Porque ele passou 30, 40 anos da sua vida entendendo que o nome dele não era salvação, vitória. Que o nome dele era Josué. É uma diferença muito pequena, mas enorme no mundo espiritual. Ele não se chama Oséias, ele se chama Josué. Ele não se chama eu sou a salvação ou eu sou a vitória. Ele se chama Josué. Josué significa o Senhor Deus é a vitória. Joshua, esse final, o A, é a ideia de Yahvé, o Senhor. O Senhor é a salvação. Sabe quem tem esse nome? Jesus. Jesus é o nome grego do hebraico Josué. Joshua.
Oséias, esse menino que achou que ele seria, ou que ele teria um momento que ele estaria de frente da possibilidade de ser a salvação do seu povo, de cumprir o maior desafio, ele passou anos e anos entendendo que a vitória não estava nele, mas estava no Senhor. Eu queria te convidar a hoje, ao final desse momento, quando a gente orar junto, pegar a sua história e o seu desafio, e parar de achar que você é Oséias, e entender que você é Josué. Parar de achar que você é a resposta para tudo e entender que o Senhor pode ser a resposta para as suas questões, porque o verdadeiro stronger não é você. Você só é stronger. Você só é o mais forte quando você está entendendo quem está junto com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Ah, mas eu não tô vivendo isso. As palavras fogem, o choro vem, os desafios são grandes, eu sempre achei, sempre entendi, os meus influenciadores, empreendedores dizem que eu preciso conseguir sozinho, só que hoje eu estou dizendo para você, Josué, a salvação, a vitória, vencer o desafio, vem do Senhor, que Deus te abençoe.